Olá a todos. Neste vídeo vamos aprender a construir um cilindro utilizando o OpenGL. Então, inicialmente temos esse código aqui que abre uma janela, é, vai estar na descrição. A gente vai usar ele como base. E aqui na função display, a gente vai desenhar o cilindro. Então, para não misturar com o que já tem aqui no display, eu vou criar uma função separada, void cilindro, que vai receber o raio do cilindro, a altura dele e em quantas partes vamos dividir na hora de gerar os triângulos. Bom, então inicialmente a gente vai precisar declarar qual tipo de primitiva, vai ser GL triangles. Depois chamo glend para dizer que terminou. E aqui no meio a gente tem que definir os vértices. Então eu vou fazer um for igual a zero até n. E o que é que esse indica? Ele indica em qual setor a gente tá renderizando. Então, no caso do setor, vai ser um setor. Imagina que você tem um bolo e você vai tirar uma fatia dele. Então, basicamente essa é a ideia. A gente vai dividir a base do cilindro em triângulos, com o vértice central sendo comum a todos os triângulos. Você vai ligar do vértice central para todos os vértices do polígono, para formar o círculo. Então você vai ter N triângulos. Depois a gente vai pegar essa base e vai dar um offset nela para cima e vai duplicar ela embaixo também. Então você vai criar o topo e o fundo do cilindro. E depois a gente vai completar as laterais. Mas primeiro eu vou fazer só um círculo para mostrar como é que a gente gera isso sem ter que definir todos os vértices. Então, como a gente tem aqui de 0 até a n, eu posso encontrar qual vai ser o valor do ângulo que vai ter em cada triângulo desse da base no ponto, no vértice central. Então, o ângulo vai ser 2π dividido pelo n. Por quê? Porque 2π é o círculo completo. Então, quando você divide por n, você vai ter n setores de círculo. Então, o i indica em qual setor a gente está renderizando. Então, primeiro eu vou começar pelo central, que vai ser estar no ponto 000. Depois eu vou para o primeiro ponto do círculo. Então, GL vertex 3F. Aqui eu vou usar coordenadas polares, porque como a gente tem um ângulo e a gente tem um raio, a gente pode dizer em qual ponto do círculo a gente se encontra calculando com coordenadas polares. Então, a coordenada x é r vezes o cosseno do ângulo. A coordenada y aqui vai ser zero, porque eu quero que ele fique no plano XZ. E a coordenada z vai ser r vezes o seno do ângulo. E agora, para o próximo ponto, o que a gente tem que fazer? Se a gente está usando aqui o cosseno do ângulo, esse ângulo é constante. Só depende do valor de n. Então, isso aqui se daria sempre o mesmo ponto. Não importa o i. O que a gente faz é multiplicar isso por i. Por quê? Quando o i for igual a zero, o que a gente vai ter é cosseno de zero e seno de zero. Então, isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar zero. Então, as coordenadas disso vai ser r, 0, 0. Ou seja, ele está no eixo x. Só que o próximo ponto, a gente tem que pegar esse ponto aqui, como se a gente pegasse esse ponto aqui e rotacionasse angle nele. Então, para isso, basta a gente chamar a mesma coisa, só que com i mais 1, no lugar de i. Desse jeito, a gente vai ter o próximo ponto. E quando tiver no final da iteração, quando o i for igual a n menos 1, o que é que vai acontecer? Quando a gente pegar o i mais 1, a gente vai ter 360 graus. Ou seja, vai voltar para o ponto inicial. Então a gente vai conseguir fechar perfeitamente a figura. Certo? Aqui eu já tenho é,
certo? Desenho os triângulos e tal. Pronto, então eu posso chamar aqui, na função display, cilindro, passar o raio de 1, a altura não importa por enquanto, mas eu vou botar 2, e a quantidade de setores eu vou colocar 10. Então, compilando aqui o programa, eu tenho que linkar com o OpenGL, com a Glue, com a Glute e com a Math. Então, esse é o cilindro, até agora. No caso, é a base dele. Podem ver que é um decágono. Se eu alterar o valor do N, por exemplo, se eu colocar 100, pode ver que já fica praticamente um círculo. Pelo menos vendo assim pelo computador. Então, quanto maior o valor de N, mais próximo a figura vai estar de um círculo. Por quê? Porque aqui, quanto maior o valor de N, menor vai ser esse valor de ângulo. Então, é como se você pegasse mais pontos no círculo para formar a figura. Só que agora, a gente não quer só um círculo, a gente quer fazer um cilindro. Então, basicamente, o cilindro vai ser um círculo em cima, um círculo embaixo e a lateral preenchida. O que a gente pode fazer? Pegar esse código aqui e duplicar ele. Então, agora a gente vai ter dois círculos sendo desenhados. Só que tem um porém. A altura deles aqui está a mesma. Então, o que é que a gente faz para mover eles? A gente altera a coordenada y. Então, aqui eu coloco h sobre 2 nos três vértices. E aqui embaixo eu coloco menos h sobre 2. Ou seja, a distância de um círculo para o outro vai ser h, que é a altura do cilindro, a altura desejada. Então, agora, como vocês podem ver, esse daqui está mais distorcido que esse, mas é por causa da projeção, isso. Mas, como vocês podem ver, você tem a base do cilindro e vai ter o topo. Então, agora falta preencher as laterais. Bom, para fazer as laterais, o que a gente vai ter que fazer é pegar, por exemplo, um lado do, do círculo de cima, da, da parte de cima do cilindro, e unir com um vértice da base, da parte de baixo, e depois pegar o lado da base e juntar com um vértice do topo. Basicamente, cada, cada setor de cima vai ter um correspondente embaixo. O que a gente tem que fazer é ligar eles. Como a gente liga? Fazendo um triângulo entre eles. No caso, vão ser dois triângulos por cada lateral. Então aqui eu vou copiar de novo. E a gente só precisa mudar os valores. Só que percebam que eu vou reutilizar os mesmos valores. Então o que eu vou fazer é calcular ele antes para simplificar. Então eu vou chamar de top o ponto central. Então eu vou declarar que float top x, top y e top z. Declarar bottom x, bottom y e bottom z. Isso aqui vai ficar fora do for. E dentro do for, nesse caso, esses pontos aqui são constantes. Então, top x é 0, top y é h sobre 2.0 e o z também é 0. Então, o botão é igual, só que aqui é negativo no y e o z também é 0. Certo, agora eu vou declarar dois pontos, P0 e P1. Então, P0x vai ser igual a R vezes o cosseno
de I vezes o ângulo. P0y vai ser... eu vou colocar zero, porque essa parte vai mudar. Como a gente vai reutilizar o P0 tanto para o topo quanto para o fundo, eu vou deixar o y0 e na hora eu mudo, na hora de desenhar ele. E vai ter P0z, que vai ser R vezes o seno de vezes o ângulo. Aqui a gente vai ter que definir dentro do foco, porque esse I controla o valor. Então aqui eu também tenho um ângulo. E eu vou ter P1, que vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ser seno e cosseno de I vezes o ângulo, vai ser de I mais 1. E aqui eu vou trocar para P1. Então, substituindo aqui, a gente vai ter top x, top y, top z. Aqui P0x, top y. Como eu falei, o y não vai importar para o P0 e P1, porque eu vou definir se ele está no topo ou se ele está no fundo. E aqui P0z. Aqui vai ser a mesma coisa, mas só trocando para P1. Então, ficou muito mais simples. Agora eu vou copiar e colar. Só vou precisar trocar isso daqui. Só que tem um detalhe. É, essa face do topo, ela tá virada para cima. Só que essa aqui de baixo, ela tá virada para baixo. O que a gente tem que fazer é inverter a ordem para poder ficar com a mesma orientação. Então antes a gente chamou top P0, P1, agora a gente chama P1, P0 e bottom. Então, se você pegar o vetor, usando a regra da mão direita, pegar o vetor normal, essa daqui ele vai apontar para baixo e esse aqui ele vai apontar para cima. Então agora a gente pode apagar isso aqui e fazer com essas variáveis. No caso, vão ser chamados duas vezes porque são dois triângulos que a gente precisa fazer para formar o quadrilátero. Então o primeiro, ele vai ser do P0, do topo, e ele vai, usando a regra mão direita, o polegar ele tem que estar para fora do cilindro. Ou seja, do P0 do topo vai para o P0 do fundo, se dá certo. E depois tem que ir para o P1 do topo. Então P1x, top y e P1z. Agora para fazer o outro triângulo, vai ser o triângulo para baixo. Ele vai começar do P1 do topo, vai para o P0 do fundo e depois vai para o P1 do fundo. Então, como vocês podem ver, agora a gente tem a lateral preenchida, só que a gente só tem o contorno dele. Por quê? Porque não tem iluminação ainda. Então, para definir a iluminação, a gente precisa definir aqui os normais das faces. Então, o vetor normal é o vetor que aponta para fora da superfície. Então, né, aqui no topo e no fundo é fácil. Por quê? Porque no topo ele sempre vai apontar para cima, o vetor normal. Então a gente chama VL normal 3F e passa 0
0. É importante que esses vetores eles têm que ser unitários. E aqui eu passo com -1 no y, que é o vetor que aponta para baixo. Já na lateral, eu tenho que passar a normal para cada vértice. Então, GL normal 3F. Por quê? Porque do P0 para o P1, a normal é diferente. Isso vai suavizar a sombra no, na face. Ou a gente poderia usar só o P0, por exemplo. Mas aí ele vai ficar. Pronto, vou mostrar só em um vértice e depois em dois vértices. Então, como é que a gente faz para pegar um vetor normal que aponta para a direção do P0? Então, como P0 é um ponto de um círculo, o vetor, o vetor normal ao círculo vai ser na direção do próprio ponto. Então, a gente pode fazer P0 x 0,0, porque o vetor ele está paralelo ao plano XZ, e P0 z. Só que tem um detalhe aqui. Como esse vetor tem que ser unitário, lembre que P0x e P0z, eles são R vezes o cosseno e R vezes o seno. Se a gente tivesse só o seno e o cosseno, isso já seria unitário. Mas quando a gente tem o R, a gente tem que dividir aqui. Então aqui é dividido por R, aqui é dividido por R. Mesma coisa para esse cara aqui. Então eu tenho que ativar a luz do OpenGL. GL Enable Lighting. Só que se eu só ativar a iluminação, eu só vou ter iluminação ambiente. Então vai dar no mesmo. Então o que eu quero também é GL Enable. Eu vou ativar a luz zero. Por quê? Porque a luz zero ela já tem por padrão. Ela já é uma luz direcional que aponta no eixo Z. Então a gente vai conseguir ver a diferença nas laterais do cilindro. Então, como vocês podem ver, é, teve um problema. Por quê? Primeiro eu vou diminuir a quantidade de lados. Vou colocar 10. O que aconteceu aqui? É, as faces estão sendo desenhadas na ordem correta. Para poder desenhar na ordem correta, a gente tem que ativar também o teste de profundidade. Um GL Enable, GL Depth Test. Então agora a gente pode ver. Você tem o cilindro, a luz está apontando aqui para ele. Essa face daqui que está mais clara é mais iluminada. Quando você vai passando para o lado, ele vai recebendo cada vez menos luz, vai inserindo menos luz na face e vai ficando escuro. Se a gente agora voltar para 100, como tem muitos lados, então vai ficar algo bem suave, que é difícil você ver as arestas. Mas aí, como se a gente fosse usar um número alto de vértices em cada objeto, isso afetaria a performance do programa. Então o que a gente pode fazer é chamar só com poucos vértices, e para dar aquele aspecto suavizado, ao invés de passar normal sempre do P0, a gente tem que passar o normal do P1, nesse outro lado. Vai passar um normal diferente de acordo com o vértice. Por exemplo, esse vértice aqui, ele está no P1. Então a gente vai passar coordenadas do P1. Esse daqui também. Então aqui em cima a gente passa o do P1. Aqui e aqui P0. Então esse P0 a gente repete onde tem P0. Por quê? Agora que a gente está pegando... Isso aqui vai formar um triângulo, esse bloco.
Só como a gente está dando uma normal diferente para os vértices, o OpenGL vai interpolar esse vetor. Então, na verdade, na iluminação, a iluminação vai ser calculada em cada vértice, vai dar um valor diferente, já que o normal é diferente agora, o vetor normal. E essa cor vai ser interpolada na face. Nesse caso é um triângulo. Então você pode ver que agora mesmo com 10, você pode ver que está reto na base, mas na lateral você não tem mudança brusca na iluminação. Então a gente consegue quase o mesmo aspecto de você ter uma malha com muitos vértices, mas aqui você só tem o quê? Tem 10 aqui em cima e 10 embaixo, com 20 vértices. No outro você tinha 200. Se eu colocar aqui é, na inicialização GL Polygon Mode, aqui eu passo a face, então eu vou colocar front and back e eu quero GL Line, porque o padrão do Polygon Mode é GL Fill, tanto para frente quanto atrás. Então quando eu passo GL Line, ele vai desenhar só as arestas dos triângulos. Então aqui vocês podem ver como é que foi como é que ele foi desenhado. A gente primeiro tinha esse ponto central aqui, tanto de cima quanto de baixo. Então a gente ligou esse ponto com cada lado, formando um triângulo, e criou esses setores aqui. Só que ao mesmo tempo a gente criou tanto de cima quanto de baixo, e depois criou esses dois triângulos ligando eles. Então, se você olhar para o código, na função display, primeiro a gente vai ter esse de cima, o triângulo de cima. Depois a gente vai ter os triângulos de lateral, que vão formar a parede aqui. E depois a gente tem o triângulo da base. Então, é, basicamente é isso. Você quer desenhar um objeto, tenta simplificar ele para um objeto que você conheça, que dê para você parametrizar ele. Por exemplo, um cilindro ou a esfera. Porque aí vai ser muito mais fácil do que você ter que fazer cada vértice, cada triângulo na mão. Então, é isso. Esse vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí ou mandar e-mail. E é isso.